TV Fortaleza. A TV da Casa do Povo há 19 anos. Sejam muito bem-vindos. Começa agora na TV Fortaleza, o programa É Direito, e hoje a gente vai abordar um assunto, não que a gente já não tenha tratado aqui no nosso espaço, mas na verdade hoje a gente vai, em cima desse contexto, falar e conhecer sobre toda a política de segurança de trânsito que é colocada, aplicada e desenvolvida aqui em Fortaleza, pela Autarquia Municipal de Trânsito. O programa É Direito de hoje recebe exatamente o André Luiz Barcelos, ele que é o gerente de educação para o trânsito da MC. André, seja muito bem-vindo, a gente que já teve a oportunidade de conversar nessa vida de jornalista e entrevistado já na rua, nas ações de trânsito que vocês acompanham e realizam, hoje aqui, tendo esse momento aqui no É Direito, né? Tudo bom, André? Seja bem-vindo. Satisfação, né? Hoje sem sol, né? Hoje sem sol, estúdio, verdade. Então vai ser uma conversa mais tranquila. É muito bom, é muito importante a gente falar com a população sobre essa política de segurança no trânsito, que é algo que é um marco para a cidade, você ter uma política dessa em lei, e isso garante que as ações elas sejam perenes. Essas ações, elas já são realizadas, a gente sabe que há bastante tempo, né? Atividades que ganham destaque desde gestões anteriores e que vem sendo bem reforçada e aplicada dentro da gestão do prefeito José Sarto. Mas a gente sabe que recentemente o prefeito, ele sanciona essa lei. Então, assim, a gente vem garantir essa política para mais do que nunca a aplicação, que se volta, como você até já disse no início, dentro do nosso bate-papo, ainda quando a gente estava no ar, ainda quando a gente não estava no ar. A aplicação da multa, a própria multa, ela já é um ato de educação, de se ensinar, de lembrar que a gente deve fazer correto. Exatamente. É um elemento importante, porque assim, todas as ações que um órgão de trânsito ele executa, ele tem esse caráter educativo. Quando o órgão ele coloca uma sinalização, aquela sinalização ele orienta, seja a placa, seja a marca, quando o agente está fiscalizando. A multa, se você pegar qualquer manual de direito, você vai ter lá nesses manuais a indicação que a multa ela tem um caráter educativo. Por quê? Porque ela muda o comportamento. No Código de Trânsito, a gente tem mais de 300 enquadramentos. Desses 300 enquadramentos, só temos um tipo de autuação de multa que não é de caráter educativo, que ele tem um caráter ressarcitório, que é aquela multa relacionada à questão do peso no pavimento. Porque ela serve justamente para poder garantir que aquele pavimento vai ser reconstruído. Sim. Mas todas as outras, elas têm esse caráter educativo. Então, até a multa, ela tem um caráter educativo. Mas também tem caráter educativo, e é um caráter educativo mais próximo do termo educação, a orientação que era dada para a criança, para o adolescente, para o adulto, que a gente chama de educação para o trânsito, e a educação que é feita no dia a dia, nas operações, né? Nesses momentos que a equipe de educação está com o usuário, conversando, explicando o que é uma área de espera para motociclista, explicando por que a velocidade naquela área está sendo readequada para 50 quilômetros, para que as pessoas entendam e que elas passem a ser não aquela pessoa alienada com o que está acontecendo, ela entenda como é importante essa medida. Se atualize e entenda o porquê, né? Exatamente. Ela tem que saber o porquê para que ela possa internalizar essa ação e ter aí um comportamento realmente seguro. E antes que a gente conheça em detalhes todas essas atividades que vocês, né, responsáveis dentro, porque com certeza são servidores, depois a gente fala um pouquinho sobre esses servidores que compõem essa área da educação no trânsito, mas a importância, André, você que está à frente de todo esse trabalho, a importância, a iniciativa, né, do prefeito Sarto na sanção dessa lei, mais do que nunca para trazer essas garantias que se fixem dentro do município. É um marco histórico, acho, para a cidade de Fortaleza, né? Se você for pensar que essa política, ela desde 2010 até hoje, a estimativa que a gente tem, né, com base nos nossos dados estatísticos, dados históricos, é que nós salvamos já mais de 800 pessoas. Aí o prefeito Sarto, ele assume essa missão e ele cria em lei uma política municipal de trânsito. É a única cidade que ela tem
em lei, uma política pública relacionada à segurança no trânsito. Isso mostra a prioridade que a prefeitura tem nessa missão de salvar vidas. E essa lei, ela foi uma lei feita a muitas mãos. Sim. Quem participou? Pronto, todas as secretarias, né, da prefeitura, né, desde 2016 que essa lei está sendo cunhada, desde quando Porque independente do segmento, todo mundo colabora. Todo mundo colabora, né? A sociedade organizada participou, nós tivemos vários momentos de conversa com a sociedade. Então, Secretaria da Educação, Saúde, todos os órgãos de segurança, de fiscalização, as entidades sindicais, né? Você tem aí várias entidades, a população pôde opinar também para essa lei. E nós tivemos, Fortaleza, ela passou aqui por um período muito interessante, onde nós concorremos com várias cidades do mundo, aí chegou a iniciativa Bloomberg de segurança, Sim. Deu capacidade técnica e ajudou a cidade a mudar esse comportamento em relação à questão da segurança viária. Hoje nós temos uma doutrina operacional muito moderna. Fortaleza é hoje um exemplo mundial. As pessoas vêm a Fortaleza para entender o que foi feito, porque é muito importante quando as pessoas veem que uma cidade que chegou a ter 377 mortes em um ano, ela chegar a 184 mortes, que é muito, claro, uma morte já é muito, mas houve uma redução de 53%, que ela tem uma taxa de mortalidade que é menos da metade da taxa de mortalidade do Brasil. Então as pessoas ficam curiosas em relação a isso, né? E vêm a Fortaleza. Então essa política de segurança no trânsito ela é um marco regulatório que é muito importante para a cidade. Hoje nós temos uma organização formal dessas políticas, uma capacidade de se coordenar com várias outras secretarias e de ter ações sistêmicas. E Fortaleza adota o que a gente chama de sistema seguro, ou sistema visão zero, onde algumas premissas elas são muito importantes. A primeira questão é a responsabilidade, que ela é compartilhada. Sim. Todos nós temos responsabilidades. Então, quando acontece um incidente, um sinistro na rua, aquele sinistro, mesmo que a sinalização esteja ok, mesmo que tenha ocorrido a fiscalização para prevenir, mesmo que tenha acontecido a ação educativa, né, a prefeitura assume a sua parcela de culpa. Por quê? Porque a própria prefeitura ela poderia ter feito algo mais. Isso faz com que o órgão como um todo ele tenha essa preocupação. Todo sinistro que ocorre ele é estudado, ele é dissecado, digamos assim, e a gente começa a ver as possibilidades para evitar que aconteça outra ocorrência. Isso é feito semanalmente, né? Praticamente toda ocorrência que ocorre a gente se reúne, já discute e já coloca uma intervenção. Além disso, a gente tem que prever que o ser humano ele comete falhas. Sim. Então a gente tem que prever isso quando vai colocar uma sinalização na via, a gente já reforça essa sinalização. Quando você vai fazer uma fiscalização, você tem que ter uma fiscalização um pouco mais apurada nesse momento. Lembrando, né, que sempre que esse tipo de mudança de sinalizações, elas são implantadas na cidade, antes mesmo que ela passe a vigorar, vocês fazem todo aquele trabalho de divulgação, de orientação. Exatamente. A gente sabe porque a gente acompanha demais e não deixa de ser notícia, né? Exato. Se uma rua ela vai mudar, se algum destino dessa malha viária vai ser alterado, vocês sempre estão ali. E eu queria te perguntar, André, aproveitando essa deixa, pelo que você fala até de que as pessoas estão vindo à cidade para poder estudar. A gente também tem que ressaltar, e eu acredito que sim, porque como a gente acompanha, por mais que eu, condutor, reclame que aquela via que eu costumo passar teve a redução para 50 km por hora, por exemplo, mas a gente pode dizer que a sociedade de Fortaleza, ela entendeu e abraçou essa causa, porque pelos dados a gente consegue perceber, inclusive, que as pessoas estão mais conscientes e colaborando. Com certeza. Houve uma estratégia muito bem pensada e a primeira via onde houve essa implantação foi a leste-oeste. A leste-oeste, a gente tinha uma justificativa muito forte para fazer isso na leste-oeste. Apesar dela ser uma via arterial, com trânsito de caminhões, com trânsito de transporte público,
Era uma via uma região da cidade extremamente populosa, e a gente tinha um levantamento na época de que nos últimos 5 anos morreram 104 pessoas, né, em geral, vítimas de atropelamento. Isso por quê? Porque é uma região muito populosa, havia muita travessia e veículos pesados, muita velocidade. E isso deu a justificativa para que a gente começasse uma grande intervenção naquela avenida, que foi o primeiro, o piloto. Então foram colocados semáforos com tempo para pedestre, foi implementado uma ciclofaixa, uma ciclovia naquela área, foi feita a adequação de velocidade, foi melhorada a sinalização e a iluminação. Então, quando se fala em readequação de velocidade, não é só colocar a placa. Sim. A gente tem toda uma infraestrutura que está por trás disso. E as equipes de operação passaram a circular mais naquela área, e nós começamos uma campanha educativa de 6 meses, onde a sinalização ela passou a ser 50, mas a fiscalização só ia ocorrer quando fosse 60. Durante 6 meses, nossas equipes de educação... Até para ajudar a lembrar, né? Porque eu estou aqui dirigindo 60, opa, 50. Exato. Né? E é um período de adaptação, porque é uma coisa muito nova, né? São Paulo, a gente pegou a experiência de São Paulo. São Paulo teve muito problema para que as pessoas internalizassem essa questão dessa adequação. Como Fortaleza aprendeu com essa experiência, a gente passou esse período de 6 meses e sempre voltando e falando, a imprensa ajudou muito, né? Essa questão de divulgação. E o que foi interessante, nos 3 primeiros meses, 60% de redução de sinistros. Isso já justifica. Já. A quantidade de pessoas que excedia a velocidade nesses 3 meses era muito baixa, mesmo não tendo multa. É o que eu ia te perguntar, e hoje? Porque a boa parte da cidade ela já houve essa redução. 50 vias com redução. 50 já. vias. Então, assim, a questão de multas em relação a isso. É muito baixa. É muito baixa. Muito baixa. Bom saber. E isso por quê? Porque as pessoas internalizaram essa mensagem, né? Começaram a entender que como é importante numa área urbana, num local onde tem muita travessia, esses 10 quilômetros aí, hora, vão fazer muita diferença. Eles são a diferença entre a vida e a morte de uma pessoa que sofre um sinistro. O corpo humano ele é frágil e ele não é projetado para pancadas muito fortes, né? Grandes impactos, né? Grandes impactos, né? E além disso, as pessoas falavam muito a questão do atraso, né? A gente fez um estudo naquela área da Leste-Oeste e esse estudo já foi replicado. Bom saber, curiosa agora. E não há atraso, porque imagine, a gente em Fortaleza, no horário comercial, quem consegue andar no limite da via? É praticamente impossível. Por quê? Porque Fortaleza é uma cidade grande, é uma cidade que tem uma alta densidade demográfica, que tem filas, claro. Então, mesmo com a sincronia dos semáforos, ninguém consegue andar numa Antônio Salles, né, numa Domingos Olímpio, a 60 quilômetros. É impossível, né? Quando você adequa a velocidade e ajusta toda essa infraestrutura, praticamente não tem tempo de atraso. A gente fez essa pesquisa na Leste-Oeste em vários horários. Não houve 1 segundo de atraso. Né? Atraso acontece quando você tenta andar a 60, mas o próprio sistema de semáforo vai lhe barrar. Você avança e para, avança e para. O melhor é você estar na velocidade operacional da via que você transita com o fluxo de veículos com mais tranquilidade. E se a via tiver uma sincronia, você chega muito mais rápido na velocidade. Vai fluir naturalmente, né? do que você acelerando e parando. Né? Você vai pegar mais impedância na via. Então, não há atraso. Agora, nos momentos em que tem pouco fluxo na via, que o fator velocidade ele mata as pessoas, que é na madrugada, sim. Aí sim. Aí esse limite de 50 ele faz toda a diferença. E não tem um problema de atraso na madrugada. Uhum. Né? Então, assim, é uma medida que ela é uma medida dominante e que ela está contribuindo muito fortemente para a segurança do pedestre, do ciclista, porque Fortaleza aumentou muito a infraestrutura cicloviária. Sim, sim. Hoje Somos referência inclusive nacional, também nisso, né? Tanto na quantidade de infraestrutura cicloviária, ciclofaixas, ciclovias, ciclorotas, mas como também na quantidade de viagens. Isso. Porque nós temos em Fortaleza um sistema de transporte público individual não motorizado.
nome grande, né? Pois não é? Que é o bicicletar. O bicicletar. Que a prefeitura mantém um sistema de transporte público para que as pessoas andem de bicicleta. E bem utilizado, né? Muito bem utilizado. É uma quantidade muito grande de viagens, as pessoas começaram a usar a bicicleta. Cada bicicleta na via é um veículo automotor a menos. Você reduz congestionamento, você reduz acidentes, sinistros. Por quê? Porque o automóvel, a motocicleta, são veículos com peso sobre-humano, com a velocidade sobre-humana. Quando você está na bicicleta, e dentro daquela infraestrutura que foi preparada, você está seguro, né? Até os dados mostram isso. Sim. Hoje é muito mais seguro andar de bicicleta em Fortaleza, né? Se você for pegar os últimos 10 anos, a redução de mais de 68% na mortalidade e muito mais gente andando de bicicleta, né? Hoje morre muito menos do que em 2010, né? O grande objetivo é que essa morte chegue a zero. Claro que a gente ainda tem alguns casos, inclusive, que chocam, né? Aquelas que estão dentro das avenidas, das vias públicas, que são as principais e mais movimentadas. Mas também vale ressaltar que dentro dessa educação, as pessoas também passaram a respeitar os ciclistas. No começo ficou aquela coisa meio que briga, né? O espaço é meu, não, mas eu também tenho direito, já que eu sou ciclista, eu preciso desse respeito. E o bom de tudo, André, é ver que as pessoas estão absorvendo esses conhecimentos e essas orientações rápido. Muito rápido, muito rápido. E nós estamos investindo muito na formação dos condutores, né? Hoje nós temos, na gerência de educação, nós formatamos 2 tipos de treinamentos para qualquer usuário. O usuário motociclista, principalmente o entregador, né, que ele está mais exposto. O veículo motocicleta, apesar de toda a tecnologia segmento dela, que cresceu demais depois da pandemia, nem se fala. Nesses últimos 10 anos, a frota de motocicleta ela cresceu 385% em Fortaleza, né? A frota geral cresceu 165%, então é um crescimento muito forte. Sim. E hoje ainda é mais severo, por quê? Por conta da questão do veículo motocicleta para subsistência. Então isso aumenta a exposição. Esse usuário que está na moto hoje, essa moto, ele passa 10 horas na moto. Então há fadiga também, né? Há aquela necessidade dele de fazer mais entregas de uma forma mais rápida. Então, produzir. De produzir. Então, é um usuário que a gente tem que ter muito cuidado. Tanto sobre a questão da infraestrutura, a gente tem que criar infraestrutura para poder garantir a segurança. Nós temos 600 áreas de espera para motociclista, né? Que é aquela área que ele pode ficar. Aquilo ali evita um tipo de sinistro, né? A gente notou que era comum acontecer sinistros com esse usuário quando o semáforo abria, porque eles faziam aquela transposição. Pronto, era isso que eu ia te de faixa. perguntar. Por que é que isso foi uma coisa implantada, né? É uma ação que iniciou até na Europa, né? Começou na Espanha, mas depois São Paulo começou a utilizar, a gente entendeu, começou a estudar e começou a implementar. E a gente viu uma redução nesse tipo de sinistro. O semáforo abre e o motociclista ele consegue acelerar com mais velocidade, mas ele tem que desviar dos veículos que estão no mesmo pilotão dele. Então, essa transposição de faixa, ela provocava sinistro. E quando a gente coloca o motociclista na frente, você quebra esse atrito que tem com o veículo. Se faz uma divisão segura. Uma divisão segura. Então, 600 áreas já implementadas, né? E além disso, um cuidado com a fiscalização foi treinada para que ela pudesse ter um foco direcionado nos fatores de risco. Então, o nosso foco é o que causa morte. Então, o que causa morte, nós temos que fiscalizar com mais força. Por quê? Porque a gente está cuidando do usuário, cuidando da cidade. E, principalmente, a ação educativa. Agora mesmo, a gente tem uma equipe em campo com a ação educativa, que ela está abordando os motociclistas, falando sobre viseira, sobre o corta-pipa, sobre a questão dos equipamentos, né? A importância, e é muito importante isso, porque a gente... E também convidando esse usuário para o curso de pilotagem segura, que é um curso gratuito. Bom lembrar. Que quando a pessoa vai para esse curso, ele tem uma instrução, a gente não fala sobre trânsito, sobre legislação de trânsito, viu? A gente fala sobre comportamento. Ele tem uma aula sobre psicologia, sobre comportamento, e logo depois ele vai para a pista. Por quê? Porque essas motos são motos muito simples. E muitas vezes o usuário, ele nem conhece a técnica adequada da frenagem, né? Isso faz muita diferença, principalmente numa chuva. Não conhece a técnica adequada para uma curva. E a gente pode
dar essa capacitação para esse usuário. Um outro elemento que é inovador também, Fortaleza foi a primeira cidade que fez, é o curso de pilotagem segura para ciclistas urbanos. E esse é muito especial. Por quê? Porque hoje a gente tem uma dificuldade. Quando a gente vai montar a turma, a gente tem 25 pessoas na turma. Muita gente quer ir. Mas esses 25 usuários, eles também muitas vezes são condutores de veículos automotores. E quando eles São dois comportamentos, né? Quando ele sai do curso, ele já sai com um comportamento totalmente diferenciado quando ele está na condução do veículo. Porque ele entende o porquê da infraestrutura, ele entende o porquê dos cuidados que ele tem que ter com o veículo, ele entende os fatores psicológicos que podem provocar o sinistro, a importância do uso de um capacete, de ter uma iluminação na bicicleta dele. Então a gente acaba tendo aí esse usuário treinado para ter uma atitude positiva quando estiver na bicicleta e proteger o ciclista quando ele estiver no carro. No carro, verdade. André, eu vou te pedir com licença também você que está acompanhando o nosso programa de hoje, aqui o É Direito, onde a gente vai falar sobre essa questão da política de segurança de trânsito aqui em Fortaleza, porque a gente vai fazer o nosso primeiro intervalo, quer dizer, o nosso intervalo, mas já já a gente está de volta, é rapidinho, não sai daí. Estamos de volta, o programa É Direito de hoje traz em pauta um assunto de grande importância. A gente está tratando de educação no trânsito. Estamos falando principalmente sobre as políticas da segurança de trânsito aqui em Fortaleza. E quem traz essas informações para a gente, que nos atualiza, nos traz novidades e fala sobre todo esse trabalho, é ele, o André Luiz Barcelos, que é exatamente o gerente de educação para trânsito da MC, ele que está à frente desse trabalho realizado por vários servidores e que tem feito a grande diferença. André, vamos falar um pouquinho mais dessa lei, né? É sancionada, dessa grande importância que vem exatamente fixar dentro do município todos esses trabalhos, garantindo que, independente de qualquer gestão daqui para frente, a gente continue aplicando todo esse trabalho de grande importância. Que outros pontos relacionados à lei eu acho que a gente deve ressaltar? Perfeito. A lei ela cria um comitê municipal, né, de segurança viária. Em breve o prefeito Zé Sarto ele vai estar até dando posse às pessoas desse conselho, né, às autoridades. Nesse conselho a gente vamos ter aí as principais secretarias envolvidas, né? Secretaria de Saúde, Educação, a MC, a infraestrutura, né? Para que a gente possa manter esse esforço de ação integrada. Sim. Porque a questão do sinistro de trânsito, o sinistro ele é um evento complexo, ele é um evento que é multifatorial, você nunca tem um sinistro... Começa no trânsito, mas a conclusão dele é em todas as áreas. Todas saúde, as áreas, financeiro, exato. tudo, A né? repercussão era geral na cidade. Você tem aí uma perca de capacidade produtiva, você tem um sofrimento humano, porque uma pessoa que morre, ela tem ali todo um contexto que ela vai trazer esse sofrimento. E os sinistros, eles trazem um custo muito severo para a prefeitura. Nós temos uma estimativa aí de, no último ano, uma perca, mesmo com toda a redução, né, com base numa metodologia do IPEA, de quase 500 milhões de reais perdidos com esse custo que poderia ser investido sinistro. em outras coisas. Exatamente. E que é um custo que esses 500 milhões é só a ponta, porque ele tem todo um custo social, né, um iceberg que ele está ali imerso, né, nesse mar. E tem todo um custo social, ele causa um sofrimento enorme para a população de modo geral. Então ele precisa desse foco multissetorial. Então toda vez que ocorre um sinistro ele tem várias causas, então para combater o sinistro eu preciso de vários níveis de intervenção. Então saúde tem que estar, a educação tem que estar, a fiscalização, a infraestrutura, os órgãos de controle urbano, né, a segurança pública, a população, a sociedade que tem que estar mobilizada, entendendo a mensagem, sempre, envolvida, né?
é um dos grandes elementos para a gente evitar que ocorram. E a lei, ela tem eixos. Ela tem o eixo do usuário seguro, que é um eixo onde são desenvolvidas ações relacionadas à questão da promoção da segurança dos usuários mais vulneráveis, uma política de atenção ao pedestre, ao ciclista, ao motociclista, né? Uma infraestrutura toda direcionada para essa proteção. A questão da gestão, que ela tem que ser uma gestão transparente. Hoje, se qualquer pessoa de Fortaleza, do Brasil, ela pode ter acesso aos dados de sinistro da MC. Nós temos hoje uma plataforma, a plataforma Vida, que está dentro da lei, que ela é aberta, você se cadastra e você sabe se na sua reunião teve sinistro. Não tem informações pessoais, mas tem informações gerais sobre aqueles sinistros, que são os elementos que nós usamos para justamente fomentar as políticas de combate a essa questão da acidentalidade viária, né? Além disso, além desse usuário seguro, ainda a gestão, né? Onde esse comitê está no ápice, aí, coordenando tudo. Nós temos a questão da política de educação, que ela vai ser potencializada a partir de agora. A criação da escola pública de trânsito também na lei. A escola está em reforma nesse momento e a intenção é que em breve ela já esteja recebendo aí pelo menos 100 crianças por dia. Ressaltando que essa reforma é importante, a ampliação porque se tornou pequena, né? Era uma estrutura pequena e agora a gente tem uma cidade que está crescendo, né? A gente teve um crescimento de 15% nesses últimos anos. Então a gente precisa ter uma capacidade operacional maior, porque só de escolas do município são mais de 300 escolas. Né? Mas a MC não está parada, né? A escola está em reforma. Mas a MC vai à escola. Vai à escola. Ontem mesmo a gente estava numa escola lá no Planalto Ayrton Senna, a gente levou aí mini-circuito, jogos educativos, fantoche. Por quê? Porque a gente não pode parar esse trabalho, né? Próxima semana vamos ter outra escola, né? Essas atividades são constantes, né, André? São constantes. Nós sempre temos, na verdade, a educação de trânsito todos os dias na rua. Agora mesmo, no momento que você estiver assistindo, você pode ter certeza, vai ter alguém da educação que está na rua, está falando com alguém, ou então está acontecendo algum curso, ou alguma ação itinerante, né? Porque a cidade não para, a educação também não pode parar. Com certeza. Precisa estar próximo das pessoas. Aí a gente vai aproveitar essa informação até para falar um pouquinho de todas essas atividades. Algumas são até bem conhecidas, porque a gente está lá com mais constância noticiando e falando, mas tem outras que mesmo que não sejam constantes, não deixam de ser realizadas. Tem recentemente, inclusive, uma ação educativa que foi exatamente para conscientizar essa questão da segurança viária. Pronto, André, eu estou pedindo que você fale um pouquinho sobre essa atividade lá da Godofredo Maciel, mas antes eu queria mostrar para você que está ligadinho aqui no nosso programa, porque no dia dessa atividade, a nossa equipe de jornalismo esteve lá e registrou, fazendo uma matéria sobre isso. Acompanhe. O objetivo da ação, que aconteceu no entorno da Lagoa da Maraponga, era conscientizar condutores e pedestres sobre as normas de trânsito e o comportamento seguro nas vias. Cuidados que a gente deve ter com o uso, né, dos requisitos de segurança que são mínimos, como capacete para motociclista, cinto de segurança, e fazer um trabalho educativo. O nosso trabalho aqui é meramente educativo, estamos intensificando isso em todo o estado, em várias iniciativas, mas o propósito maior é trazer conscientização para a população compreender a importância de ter segurança viária. A mobilização proposta pelo Observatório Nacional de Segurança Viária aconteceu em 5 capitais do país, sendo Fortaleza uma das cidades escolhidas. Nosso grande sonho seria fazer isso diariamente em todas as cidades. Mas a escolha dessas capitais, dessas 2 capitais do Nordeste especialmente, exatamente pelo grande número de parceiros Uber, né, que nós temos, né, que a plataforma tem, e também pelo trabalho muito massivo dos órgãos de trânsito, dos órgãos de fiscalização e dos órgãos de educação. A abordagem contou com a participação da equipe do EMOSSE. Essa é uma ação educativa, preventiva para acidentes no trânsito, que tem tudo a ver, né, com o EMOSSE, já que quanto mais acidentes nós tivermos, mais possibilidade de transfusões. Então é uma forma da gente estar chamando a atenção da população, além da segurança no trânsito, como também a importância da doação de sangue, né? Durante a ação, motoristas e transeuntes foram convidados a utilizarem esses óculos
que simulam o estado de embriaguez. E apesar de eu não ser consumista de bebida alcoólica, eu vou utilizá-los para saber como é que fica essa situação. Gente, que nervoso, viu? Realmente é bem complicado, a nossa visão ela fica totalmente comprometida, a gente acaba que perde assim os sentidos e não consegue realmente fazer o que a gente faz de fato, que é andar, caminhar e acabar seguindo aí, né, o nosso trajeto que a gente tentou no início da viagem. Então, é importante realmente não utilizar a bebida alcoólica porque fica bem complicado. Para evitar esse tipo de comportamento, é que estão sendo realizadas diversas ações educativas, com o objetivo de promover um trânsito mais seguro. Estamos com palestras para os motociclistas, que é o público-alvo principal, porque quem mais morre em Fortaleza no trânsito hoje são os motociclistas. A gente tem um curso de pilotagem segura para eles, totalmente gratuito, um curso de 3 horas, sendo 1 hora de prática. A gente está nas palestras para as empresas, a gente já tentou muito esse ano, nas escolas, para toda a faixa etária. A gente está atacando todos os lados na educação. A Cícera passou pela Blitz educativa antes de ir ao trabalho e aprovou a iniciativa. Maravilhoso, bem diferente, o pessoal muito educado, parabéns. É interessante para conscientizar sobre Sim, sim, bastante, viu? Porque as emoções são constantes, tá? O dia a dia, tá bom? Foi uma parceria com o Observatório Nacional de Segurança, né? Fortaleza é uma referência, então as entidades vêm à cidade. O Detran participou, a PRE, a Polícia Rodoviária Estadual participou. E o foco daquela ação foi justamente o entregador de aplicativo, né? Esse Moto Uber, iFood, né? Esses entregadores que eles são muito expostos. Então, nessa ação, eles foram abordados, a gente falou dos cursos, conversou sobre comportamento, né? A gente conversou muito com os usuários sobre a questão do cinto, capacete, a questão do afivelamento, questões legais que garantem a vida dele, né? A questão da viseira, né? Então, sempre são ações que elas são ações de natureza educativa, né, onde a gente tem esse contato a mais com o usuário, a gente pode explicar para ele, que é o principal, explicar para ele aquela situação que pode onerar ele no futuro, seja por um sinistro ou seja até por uma fiscalização. Ou perdendo algum ente querido, algum conhecido, né? Porque quando a gente não faz... André, voltando só um pouquinho para essa questão da ação da MC nas escolas, essas escolas é um programa feito junto com a Secretaria de Educação, são só escolas do município, são os colégios, essas escolas que têm interesse se cadastram ou são vocês que entram em contato? Explica para a gente, porque se for possível alguma escola que tem o interesse de receber essa atividade de vocês e conhecer, saber como deve fazer. Pronto. É uma parceria com a Secretaria da Educação, porque a gente informa, né? A gente pede também esse apoio para ir nessas escolas. A gente está formatando também uma estratégia de chegar com mais força através de um curso para professores, está em formatação ainda, né? E a própria política de segurança no trânsito era prever essa cooperação técnica entre a educação e a segurança viária, né? E nós escolhemos escolas, né? Escolas, principalmente, locais que já tiveram algum sinistro, locais que há demanda também. Muitas vezes a escola ela até solicita por ofício, né, que a gente vá, aí a gente foi convidado, né? É até mais interessante também. Mas primeiro vai uma equipe fazendo a vistoria na escola. A gente observa a sinalização da escola, porque... Até para já trabalhar as informações. Exatamente. Com o que você tem usando o exemplo, né? Exato, porque assim, a gente vai falar sobre segurança, falar sobre sinalização com as crianças e ela sai da escola e ela não tem uma sinalização. Aí fica muito complicado. Então a engenharia entra primeiro, ela faz esse reforço da sinalização para dar essa questão da segurança, um tratamento de segurança viária nessa área e logo depois a gente marca o momento, leva todo o nosso aparato operacional, a gente vai com uma equipe grande, são aproximadamente 20 pessoas, a gente divide em grupos e cada criança ela passa por uma rotina de atividades, onde ela vai vivenciar ela sendo pedestre, ela sendo motorista, ela sendo ciclista,
né? E é interessante que nós já fomos para escolas muito carentes, né? E a gente leva um mini-circuito, né? Aquelas bicicletas do sistema bicicletar, né? Que é um grande parceiro. Sim. E algumas vezes a criança chega para a gente e diz assim, olha, eu nunca andei de bicicleta na minha vida. Primeira vez que eu estou andando de bicicleta. Poxa. Né? Então, e aprendendo a andar de bicicleta, né? Isso aqui é interessante. Legal. Então é uma ação muito gratificante. A gente tem uma adesão muito boa também à questão do fantoche, onde as histórias, elas trazem a vivência daquela criança. E atraem demais, né? Demais. É uma grande festa quando tem esse tipo de ação. Esse projeto, né, nessa atividade, pode se envolver as escolas privadas também? Também. A gente está tentando ampliar a capacidade para que a gente possa chegar nas escolas privadas. Nesse primeiro momento, o foco inicial são as escolas do município, né? Então, a gente tem um planejamento já montado em relação às escolas, mas nas escolas privadas, nós também atuamos com palestras, né, com algumas outras intervenções, né, principalmente em feiras, né, e em semanas pedagógicas, onde a nossa equipe de instrutores era chamada e nós temos palestras para todo tipo de público, desde a criança até o universitário, até o profissional que está numa empresa, né? Vocês fazem essas atividades, inclusive, em dias antes de eventos, até dentro dos próprios, por exemplo, os clássicos, que aqui em Fortaleza, né, no Castelão, Sim. Existe todo um trabalho que vocês até antecipadamente também Exato. já fazem, né, André? Tem que ter. É como um sinistro. Se eu sei que ocorreu um sinistro nesse horário, eu tenho que atuar antes, né, para evitar que aconteça. É o preventivo, né? É o preventivo, né? A questão preditiva que tem que acontecer. Eu lembrei agora, André, porque inclusive foi a última vez em que eu o entrevistei, exatamente em uma ação que ela é voltada para conscientizar as pessoas sobre a questão do estacionamento. Sim. Aquele que é específico para o idoso, para os autistas, que hoje já tem. Eu não sei se eu lembro que foi antes da pandemia a gente ter tido a oportunidade de acompanhar vocês nessa atividade por umas 2 vezes. Então, assim, não tem tantos anos, mas como é que está esse trabalho hoje, mesmo depois da pandemia, que muita gente ficou em casa, as pessoas estão respeitando, conseguiram entender essa mensagem, né, do respeitar, porque é que aquele 1 segundinho que eu parei meu carro ali onde eu não devia... Exato. Faz uma grande diferença. A pandemia ela mudou o comportamento de todo mundo, né? Mas hoje as pessoas voltaram às atividades econômicas. A gente teve que reforçar, na verdade, essas ações, né? As ações educativas elas acontecem nos estacionamentos, sobretudo, né? Muitas vezes a gente coloca ali nós temos alguns modelos lá, né? Falando da questão do uso da vaga, né? Mas o corpo a corpo, explicar para as pessoas, né? Essa questão do autista era bem interessante, né? Porque a gente tem notado que as pessoas elas têm compreendido muito bem a questão da prioridade daquela vaga. São vagas privilegiadas. Você vai num shopping da cidade, ela é ali na porta de entrada, né? Você bota o carro e já entra no shopping, né? E muitas vezes, quando a pessoa usa a vaga e a população vê que ela não tem uma dificuldade, as pessoas já reclamam. Né? O problema é que, às vezes, acontecem alguns probleminhas em relação, por exemplo, ao autista. Uhum. No autista, na pessoa que tem síndrome de Asperger, eles têm direito. Exato. Né? Porque são situações bem especiais, né? Que essa criança, muitas vezes, ela precisa estar realmente próximo daquela vaga, porque ela era hiperativa, é um risco maior se ela se desloca mais, mas a deficiência não é aparente. Então, às vezes, há até uma hostilidade da população em geral com aquela pessoa, porque pensa que ela não tem o direito. Então, até esse trabalho a gente tem que fazer, explicar, às vezes a dificuldade, a deficiência não é aparente. Então, a gente tem que observar, não ser agressivo, né? Exatamente. Tentar orientar, né? Perguntar. Até porque se você vezes. chega de repente e fala, para aquela criança, aquela... É um susto. Né? É um susto. Trauma, né? E assim, André, ouvindo você falar, eu refleti, porque já aconteceu comigo, né? Quem nunca errou? Eu peço até essa questão da desculpa. Mas do mesmo jeito que a gente vê a sociedade cobrando e fiscalizando por vocês, né? Recebendo também como se fosse dever da gente fiscalizar, dele fiscalizar,
a sensação de quando eu paro na vaga errada, opa, eu sei que eu estou fazendo errado, ai, mas eu preciso, mas isso vale de reflexão para a gente. Vale demais. Você está tirando o direito de outra pessoa, Exato. né? E assim, muitas vezes isso causa um transtorno para quem tem a necessidade de usar aquela vaga, né? Então, assim, são ações que têm que acontecer diariamente, né? A gente tem que estar em campo a todo momento explicando, né? Explicando muitas vezes essa questão do comportamento. Às vezes são coisas tão inocentes. Eu lembro de um comando educativo que o primeiro veículo que a gente abordou, o dono do veículo, ele estava com a criança no bebê conforto no banco da frente do automóvel, né? Aí o agente, muito experiente, o agente que estava lá no balizador, ele percebeu, foi o primeiro veículo que ele botou para dentro, para a gente poder orientar ele, explicar para ele o risco. Esse condutor, no primeiro momento, ele ficou meio estressado. Aí eu pedi para ele baixar a pala do veículo. Olha, baixa aqui a pala do veículo. Aí observe o que tem nessa pala do veículo. Aí tinha lá a indicação. A indicação, não coloque o assento, né, no banco da frente, porque tem o airbag. Esse airbag ele pode, num acidente, pode asfixiar a criança, né? Aí a gente foi tirar com ele o assento, colocar no banco de trás, dizer como é que colocava e explicar o risco que ele estava correndo. Vocês explicam mesmo o beabá, né, André? Beabá tem que ser explicado. E ele saiu muito grato. Saiu muito grato. Por quê? Porque ele não percebeu o risco que ele estava colocando o filho. É um trabalho de paciência e também de calmaria, né? Muita paciência. Porque, tem que ter muito tato. como você está dizendo, esse primeiro momento pode ser um choque e a reação não ser a mesma coisa. Exato. André, o tempo do programa se torna pequeno, porque a gente vai conversando e a gente está tendo conhecimento de quão grande é esse trabalho de educação no trânsito aqui no município de Fortaleza. E eu fico feliz por acompanhar, né, e por saber desses resultados agora nesse momento e nesse bate-papo. A gente sabe que ações educativas são várias, existem outras voltadas para o ciclista, o motociclista, para o uso correto do capacete, para aquelas varinhas que evitam, né, a velha história, né, do cerol, né, de quem solta pipa. Então, são todas as atividades. Mas tem uma coisa que, só para finalizar, eu queria que a gente falasse um pouquinho, porque tem uma notícia que saiu no site da Prefeitura de Fortaleza, em específico da MC, que ele fala que Fortaleza é a capital brasileira com mais pessoas vivendo próximo à malha viária. A minha pergunta para você a gente sabe que isso não pode ocorrer nem por escolha, porque a gente sabe que a própria gestão pública ampliou e distribuiu dentro da cidade. Mas isso facilitou demais a vida das pessoas, né, André? Demais, demais. Tanto aquele ciclista que ele usa a bicicleta para ir trabalhar, né, a cargueira, né, para carga, né, mas essa microacessibilidade ela foi potencializada, né? Além disso, 71% dessa infraestrutura cicloviária ela está em locais mais pobres, sim, onde nós sabemos que a bicicleta é realmente um dos principais meios de transporte, né? Então, isso faz com que o acesso à infraestrutura ele seja facilitado, há uma grande capilaridade dessa infraestrutura na cidade, isso potencializa o uso. Hoje, nós temos uma grande quantidade de ciclistas usando essa infraestrutura. Cada ciclista a mais que usa, ele torna mais visível. Isso, inclusive, dá mais segurança a esse usuário. Então, é também um dos pontos principais da política de segurança viária da cidade. Investir em um modo de transporte sustentável, não motorizado, onde você melhora a questão ambiental, você melhora a questão da segurança, porque você tira um veículo da via, e você tem também a questão da saúde das pessoas, né? A bicicleta, ela gera saúde, ela faz com que você veja a cidade por outro ângulo, né? É um comportamento aí que vai ganhando a cidade, principalmente trajetos curtos, de até 6, 7 quilômetros, é muito melhor você pegar hoje uma bicicleta do que um automóvel. Você dissuade as pessoas a ter uma postura mais saudável e, inclusive, uma postura mais segura. Prática de atividade física, ajuda com o meio ambiente, né? Evita, melhor em tudo. A eficiência desse transporte, de modo geral, que em breve também a cidade vai acordar para isso, até para a carga urbana. Hoje em dia vê muita entrega por bicicleta. É a questão do uso da bicicleta de forma comercial também. Verdade. Né?
Então, é algo muito sistêmico. André, pois a gente vai encerrando aqui, eu até sinto, porque a gente sabe que ainda tem muita informação. Muita coisa para falar. Mas fica aqui o convite feito para um Perfeito. próximo encontro, para um próximo bate-papo. A gente sabe que ainda tem muita coisa. Em breve tem a escola de trânsito que vai ser entregue, então com ela e com certeza outras notícias e novidades para a capital, que é referência, a gente volta aqui para poder trazer essa novidade para quem acompanha o É Direito e a programação da TV Fortaleza. Com certeza. Obrigado pela oportunidade. A gente precisa falar de segurança viária para as pessoas. Esse trabalho de mudança de comportamento, ele exige isso, que a gente possa chegar. As pessoas precisam entender o que é que está acontecendo na cidade para que elas possam ser elementos ativos nessa mudança. Entender para se envolver, Se né? envolver, e Fortaleza, ela está na vanguarda da segurança viária. Hoje é uma das cidades mais seguras do Brasil e do mundo para você circular por conta dessas políticas e por conta dessa generosidade das pessoas em entender e também colaborar. E de vocês que fazem esse trabalho muito bem. Parabéns Com força. a todos os envolvidos. Obrigado. Obrigada mais Satisfação. uma vez, André, e obrigada para você também, que esteve aqui ligadinho com a gente, acompanhou o programa Direito de hoje, né, onde a gente teve esse bom bate-papo. O André trouxe todas essas informações e tem muito mais, que mais na frente, em um próximo encontro, a gente traz aqui de novo. Eu agradeço a sua companhia e finalizo como toda vida eu digo, fique ligado, porque se é direito, você deve cobrar e aproveitar. Até o nosso próximo encontro. TV Fortaleza. A TV da Casa do Povo há 19 anos.